Bom, para começar aqui, deixa eu só... Já estão vendo o meu ecrã, né? Vamos sim. Bom. Então, assim, só para fazer uma introdução rapidinha, o Figma é uma ferramenta bem nova, né? E ele realmente foi ganhando muito espaço, no mercado, principalmente porque ele focou na colaboração online, que era uma coisa que na época o Sketch, principalmente, que era a ferramenta que mais se destacava, o XD também estava ali um pouquinho tentando acompanhar, mas o Figma realmente se destacou pela colaboração. E por mais que o XD e o Sketch tenham features parecidas para esse tipo de coisa, o Figma continua sendo muito inteligente nesse sentido, tanto pelo que ele oferece de permissões, como a colaboração acontece dentro dele. E ele permite que a documentação realmente aconteça dentro dele sem que você precise de muitas ferramentas. Então, ele basicamente veio realmente para substituir o que antes a gente precisava de Sketch, InVision e Zeppelin, e talvez Miro também. Você usa tudo no Figma, você faz workshop no Figma, você cria post-it no Figma, você cria a interface, você faz a documentação, enfim, faz protótipos, faz tudo. Então, e ele pode ser usado não só por designers, né? Ele pode ser usado por marketing para criar propaganda, advertising, né? Posts, ele pode ser usado pela equipe de design para gerenciar a marca, ele pode ser usado pela equipe de research. Então, é uma ferramenta realmente multiuso, né? E a gente consegue tirar muito partido dele por conta da colaboração, porque ele é live para todo mundo, você consegue trabalhar junto, porque você consegue documentar, né? E principalmente porque ele é inteligente no modo de componentização. E a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente, e vocês vão ver como isso é interessante para tornar o trabalho rápido e produtivo, tá bom? Eu vou começar aqui mostrando um pouco sobre como é a estrutura do Figma. Isso é interessante perceber, interessante entender, mas essa parte aqui de Teams e Organization, vocês vão ter mais acesso em um plano organização. Normalmente, quando você está num plano grátis, normalmente a gente tem acesso ao time, do time para baixo, né? Time, projeto, file e page. E normalmente a gente não usa time porque você normalmente só tem ali 3 projetos para um time, né? Agora o Figma está liberando mais pessoas para dentro do projeto e limitando a quantidade de files, a quantidade de files não, a quantidade de projetos dentro do time. Né? Então, ao contrário, antes você podia criar vários times, mas só tinha 3 projetos, e agora você vai poder colocar mais gente, só que vai ser um pouco mais limitado isso. Mas isso é bom porque antes só dava para colocar 2 pessoas, né? Então, quem digamos, se inscrever no Figma a partir de agora, eu não sei se já está ativo para todo mundo, mas a ideia é que você consiga ter mais editores. Então, isso é bem legal. Mas, voltando para a questão da estrutura, como é que isso acontece? Normalmente a gente conhece só essa parte aqui do file, né? Então, uma coisa muito interessante sobre a documentação é a gente usar a página como uma ferramenta de navegação, né? Eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso, para vocês, como é que a gente faz a organização de páginas no arquivo para permitir documentação. Depois a gente tem o file aqui, que é realmente o ficheiro onde a gente está, esse ambiente, né? O Canvas. Depois a gente tem o projeto. O projeto é a entidade que recebe os ficheiros. Então, isso aqui é muito legal para você dividir temas, né? Se é website, aí tudo daquele website vai estar todos os ficheiros do website vai estar naquele projeto. É legal para dividir também feature, para dividir time, né? Se você, por exemplo, não tem um plano organization, tem só o plano time, o time normalmente vira a empresa e o projeto normalmente vira os times, né? Então, porque você tem uma entidade a menos. Então, normalmente o time vira empresa tal, e aqui os projetos vai virar time de marketing, time de design, time de não sei o quê. E aí os ficheiros realmente vai ser os projetos que estão dentro do time. Então, meio que acontece
essa troca, né? E funciona muito bem, né? Isso não é um problema, funciona muito bem. O ficheiro vira o projeto vira o time e o time vira a empresa. Quando você está na organization, aí você consegue realmente ter a estrutura como ela é. Você tem a organização, dentro da organização vocês têm os times, dentro do time os projetos e por aí vai. E aqui, quando tem organization, ele tem uma série de permissões a mais, porque tem várias coisinhas escondidas, você consegue colocar um time secreto, você consegue colocar um time para não ser requisitado, você não consegue entrar dentro do time, enfim, tem várias coisas legais na parte do organization também. Isso aqui é muito legal entender essa estrutura, tá? Para vocês já começarem organizando seus arquivos direitinho. Por favor, não deixem aquela bagunça do Figma com vários ficheiros soltos. É muito interessante ir organizando tudo em projeto. Sempre que for criar um novo tema, cria um projeto, coloca os ficheiros lá, bonitinhos e nomeados. Seguindo, eu queria falar agora um pouco para vocês sobre as ferramentas, as tools, né, que o Figma tem. Então, vamos lá. A parte mais legal do Figma é que ele é muito simples. Se você olhar aqui para cima, as ferramentas que ele tem basicamente é frame, quadrado, caneta, texto e pronto, é isso. O resto é só a mãozinha aqui é o Space, você pode usar o próprio Space para fazer isso. E os comentários, que é onde a gente mais faz documentação, feedback e critique. Se vocês trabalharem com time, usem muitos comentários para documentação de alterações, documentação de feedback, documentação de critique. Os comentários é perfeito, você pode marcar as pessoas. A gente usa os comentários hoje como e-mail, basicamente. A gente fala, isso aqui mudou, e aí a gente marca CC, a nossa manager, sabe? Então, isso aqui realmente dá para ser usado quase como um e-mail. E aí você consegue marcar todo mundo e as pessoas conseguem ficar a par. Os comentários aliado com o versionamento, né, que é o versionamento aqui, que é extremamente importante para criar as versões, você documentar o que foi alterado ali, o que mudou, né? Versão 1, versão 2, versão 3, versão antes do teste, versão depois do teste, porque acontece muito de a galera começar a duplicar a página, né? Versão 1, estava até falando isso para os meninos, né? O arquivo fica gigante, porque você coloca lá, versão finalizada 1, versão final 2, versão final 3, e aí você tem um monte de página duplicada para manter histórico, mas o Figma já faz isso por conta própria, né? Ele salva o histórico no versionamento automático e tem o que você cria também. Você pode dar um título aqui, versão antes da reunião com o stakeholder, né? E aí o stakeholder vai lá e pede várias alterações e você faz as alterações e você tem a versão salva, que você pode mandar o link depois para as pessoas, você pode revisitar, então não precisa ficar duplicando página. Mas então, assim, o versionamento e o comentário é uma forma maravilhosa de... Já tem comentários aqui, de documentação, tá? Usem bastante e usem de forma realmente descritiva, marquem as pessoas. É muito legal você vir por aqui e faz até como um gerenciador de tarefas, sabe? O que eu tenho que fazer? Aí eu crio os comentários, no outro dia você vai só check nos comentários, já fiz check, entendeu? É um gerenciador de tarefa dentro do Figma, né? Basicamente. O que mais? De ferramentas. Pronto, sobre os painéis, a gente tem o painel esquerdo. Esse painel aqui desse lado é onde a gente usa para documentação. Então, eu gosto muito de separar as coisas por página. Às vezes eu faço assim para criar um separador, e aí vou fazendo divisões, sabe? Então, duplico aqui, ele vai criar um 2 no final, mas a gente tira. E aí você vai separando seções, sabe? Então, usar o painel esquerdo como imagina um menu, né? Um sitemap que você navega. Se vocês já entraram no Material Design, ele tem, né, aquela barra lateral onde você navega. Então, a gente usa as páginas do Figma como navegação no documento. A gente usa isso para o Design System, a gente usa isso para feature, para projeto, a gente usa isso para tudo. Então, aqui eu vou falar mais um pouco sobre isso lá mais para frente,
Mas o painel esquerdo é perfeito para criar documentação e para deixar todo mundo a par do status do projeto, em que status esse projeto está, né? E onde é que eu encontro cada coisa, onde eu encontro o quê. E logo abaixo do painel de páginas, a gente tem as frames, né? Então, aqui, basicamente, é a organização do nosso ficheiro, no nosso arquivo. É muito interessante manter isso aqui organizado e nomeado, tá? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Vocês podem usar o rename para isso. O rename é Command R, e aí vocês podem renomear pelo número, de forma crescente, de forma decrescente, pode usar aqui o nome atual mais o número, né? Começar a partir de, começar a partir de 5. Então, manter tudo bem nomeado, porque vocês podem usar a frame também como forma de documentação, como forma de navegação. Então, essa organização é muito importante no início, tá, gente? Porque acontece muito de começar bagunçado, e aí lá na frente do projeto vocês não conseguem mais organizar, porque já está muito grande, já está muito bagunçado, vocês teriam que perder muito tempo para organizar. Tá bem? No painel direito, a gente tem realmente toda a parte das constraints, dos tamanhos, posicionamentos, ou seja, toda a configuração de design. E aqui tem muita coisa legal que a gente vai falar hoje. A parte de protótipo, né, de interações, de comportamento das interações, o background, enfim, aqui você configura tudo que fica aqui nesse play, né? Quando você dá o play, o que acontece? Então, é aqui que você configura tudo isso. E o Inspect é a ferramentazinha para os desenvolvedores. Eles não vão usar tanto isso, mas é um bom guia. É sempre interessante fazer um handoff na tela, né? Então, se eu tenho essa tela aqui, faz um handoff embaixo, na própria página, e isso aqui é mais como um guia, tá? Porque o handoff aqui não é tão suficiente. Bom, vamos então começar a explorar um pouco as ferramentas. Queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre essa parte do painel, essa parte inicial, antes da gente entrar nas ferramentas. Tem uma pergunta no chat aqui da Elaine Dias. Como que chega na tela de números? Eu só Eu acho que era do rename. Renomear é Command R. Command R, cadê? Estou com a ferramenta ativa. Command R. Seleciona, é porque eu estava fazendo fora. Seleciona frame, Command R. Esse aqui não tiver no Mac é o Windows R. E aí ele abre aqui. Tem que selecionar a partir de 2, viu? Ele vai só para frame mesmo, para você renomear direto na frame. Isso aqui é muito legal porque vai ter vários momentos que vocês vão precisar renomear as telas, os ficheiros de vocês. E aí isso aqui é muito útil. Colocar o número, né? 1, 2, colocar o nome, colocar um previewzinho, colocar de forma decrescente. Podem testar. Vocês já estão conseguindo editar? Está todo mundo como editor, né? Se alguém ainda não conseguiu o link, eu vou mandar mais uma vez aqui, mas eu mandei no grupo do XDA também. Então acho que tem bastante gente. Não estou vendo aqui, é o chat, deixa eu ver aqui também. Bom, se tiver mais alguma pergunta, vocês vão passando aí. Não sei se tá aqui, bate-papo. Pronto, vou botar aqui do lado. Ok, pronto. Falaram aqui que no Windows é Ctrl R. Boa. Pronto. Então, esse aqui é o gerenciamento dos painéis que vocês vão precisar ter. Depois eu vou falar um pouco para vocês sobre Share também. Tá. Mas realmente vocês vão lidar com esses painéis o tempo todo. Quando você estiver em modo apresentação, faz comando ponto, ou acho que é Ctrl ponto no Windows, para vocês apresentarem os ecrãs sem precisar estar com os painéis à vista. Isso aqui é muito legal. Quando a gente vai apresentar fluxo, flow, a gente usa muito o comando ponto.
Então, vamos lá. Para as frames. As frames é uma coisa que, honestamente, eu quase não uso mais. Eu usava muito no início. Então, o atalho da frame é F ou A. Então, os dois servem. Então, vocês podem testar aqui embaixo, criar frames. Quando vocês apertam A, aqui no design, no painel direito, ele vai te mostrar alguns presets de tamanhos, né? Então, para quem trabalha com mobile, esses presets aqui são bem úteis. Eu sempre recomendo trabalhar com o iPhone 8, que é uma versão mediana, o iPhone 8 aqui, ou o 11, mas o 8 é sempre uma versão melhor de se trabalhar, porque você pode checar como é que fica em telas menores, não fica tão gigante, porque no início a gente tende a perder um pouco a noção do espaço que a gente tem, a gente acaba desenhando telas enormes e a gente não vê como é que vai ficar numa tela como o SE, por exemplo, que é super pequenininho. Então, o 8 é um pouco mais ali, meio termo, eu diria. Então, aperta A, escolhe a frame, ou então já cria uma frame. Depois aqui eu vou mostrar para vocês como isso aqui vai ser interessante na hora de criar auto layout, porque hoje a maior parte das coisas das frames, das telas, a gente cria com auto layout. Porém, tem realmente várias situações onde você vai precisar criar frames. Uma coisa interessante sobre as frames é que você pode criar frame dentro de frame. A única questão é que para prototipar, a gente pode usar o Scroll to, mas para navegação, ele não vai pegar o frame que está dentro, né? Ele sempre vai pegar o frame que está fora. Então, eu não recomendo esse tipo de estrutura, frame dentro de frame, tá? Eu realmente recomendo a gente usar o auto layout, mas mais para frente eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre isso. Então, pronto. Sobre as frames, basicamente a frame é o nosso ecrã, seja o iPhone, seja no desktop para web, uma tela web. Então, essas nossas frames. Normalmente eu uso frame também quando eu estou fazendo workshop, e aí eu crio uma frame só para colocar as coisas dentro, né? Vou fazer umas coisas aqui. E aí a frame é legal para você juntar as coisas, né? Você pode bloquear a frame para que não dê para mexer. E é uma forma também, a frame é uma forma também de organizar os documentos na página. Então, documentar versões do fluxo, né? Então, eu acho que hoje eu uso mais a frame como artboard, como ambiente de trabalho, do que como ecrã. Beleza? Pronto. Agora vamos falar um pouco sobre constraints. As constraints é extremamente importante quando a gente está trabalhando com produtos digitais, né? E quando você está trabalhando principalmente com coisas responsivas, as constraints vão ser extremamente importantes. Como que você usa constraint? Basicamente lembra que eu estava falando dos telefones pequenos e maiores? Você sempre tem que lembrar de testar como é que essa interface fica num telefone menor ou maior. Então, a constraint vai permitir que vocês façam isso, que vocês consigam ver o ecrã menor. Como é um ecrã mais pequeno? Então, aqui eu estou dizendo que essa tab bar, ela está fixa ao bottom, independente da altura. E essa informação é muito importante para o desenvolvedor. Já aqui, eu estou informando que... Deixa eu levar isso aqui para fora para ficar melhor de ver. Aqui, tanto fica melhor para eu trabalhar com websites, com tablet, onde eu crio algo responsivo e não preciso ficar adaptando o tempo todo, como eu comunico para o desenvolvedor que o comportamento do input é fill content, ou seja, ele vai preencher toda a largura do container onde ele está dentro. Por que eu deixei de usar frames? Porque no caso no caso de usar frames para construir ecrãs, eu sempre uso auto layout. Então, quando eu for falar um pouquinho de auto layout, eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Então, pronto. Então, sobre as constraints. Basicamente, vocês vão ver aqui no painel direito, estão vendo esses dois quadradinhos?
Basicamente, aqui eu digo, e isso aqui é muito parecido com o desenvolvimento, tá? Por isso que é interessante vocês entenderem como é que isso funciona. Aqui você está dizendo que o meu ecrã, ele gruda as coisas no topo e na esquerda. Então, se eu aumentar ele, tudo vai estar grudado no topo e na esquerda, certo? Já a minha tab bar, ela está grudada no bottom e no centro. Então, se eu aumentar... Opa, alguém adicionou um grid. Se eu aumentar, a minha tab bar vai estar sempre grudada, né, ao bottom. Então, por exemplo, aqui o botão está grudado na esquerda e em cima. É sempre interessante, se você não sabe qual usar, usa o esquerda e em cima. É o mais geral, digamos assim. Agora, se você quer que fique grudado ao centro, ó, aqui está grudado à esquerda, né? Se quiser ficar grudado ao centro, muda para o centro. Vamos ver como é que ele fica. Então, se você aumentar, o comportamento vai ser no centro. Isso aqui é muito interessante para você passar no handoff para o desenvolvedor. Como é o comportamento disso quando a tela aumenta? Porque você sempre tem que pensar que a interface é líquida, ela se ajusta ao recipiente, certo? Então, se você tem um celular maior, né, um iPhone Plus Plus Plus, Big Master, essa interface ela vai ter que se ajustar a esse recipiente. Então, você tem que mostrar para o desenvolvedor como é que isso se comporta. Isso vai acontecer muito em caso de texto, de botões, de ícones. Então, você tem que mostrar esses comportamentos. Por isso, não criem telas estáticas. Sempre pensem nas constraints. E isso vai ajudar vocês em muita coisa, em ícones, em fazer resize, precisar aumentar o tamanho das coisas, as coisas não vão ficar tortas, jogadas, elas vão ficar alinhadas ao centro, a um bottom, a um top, a um lado, ao outro, né? Então, usem as constraints. Beleza? Ficou claro essa parte? Alguém tem alguma pergunta sobre as constraints? Alguma coisa responsiva? Você recomenda fazer qual primeiro? Em termos de constraints, depende do comportamento que você quer. No caso da gente ter um tab bar, fixa logo ela no bottom. No caso da gente ter um header, fixa logo ele no top. Isso, ele vai estar sempre no top. Se eu aumentar para cá, o meu top tá subindo junto, né? Ele não vai ficar lá. Então, por exemplo, onde eu trabalho, a gente tem um botão que ele sempre fica no bottom. Ele nunca vai ficar no meio da página, por exemplo. Então, a gente já sabe que a constraint dele vai ser sempre bottom, né? E aí, como a gente trabalha com auto layout, então tudo que a gente for inserindo na tela, ela vai empurrando o botão para baixo e o botão sempre vai ficar no bottom. Então, dependendo do comportamento de vocês, normalmente ou coloca tudo alinhado ao centro ou coloca as coisas alinhado left top. Mas isso, assim, vocês têm que pensar muito assim, o que está em cima, o que está embaixo, o que está no meio. Basicamente é isso. Normalmente, uma tela funciona assim. Eu tenho topo, eu tenho bottom e eu tenho container no centro, eu tenho conteúdo, né? Então, em termos de desenvolvimento, as coisas normalmente funcionam dessa forma. Aqui eu tenho um conteúdo que eu defino se ele está alinhado ao topo, se ele está alinhado ao bottom, se ele está alinhado ao centro. Normalmente é topo ou centro. Aqui, normalmente é bottom, se for uma tab bar, se for alguma coisa desse tipo. E aqui eu tenho um header. Então, as coisas normalmente têm esse formato. Aqui dentro vocês colocam o que vocês quiserem e vocês podem ir gerenciando aqui qual é o comportamento, né? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo aqui de um botão, um texto e um título. Se você disser que isso aqui está alinhado sempre ao centro, se você aumentar a tela, isso aqui vai continuar no centro. Beleza? No footer, colocar sempre center e bottom, depende se você quer que o bottom, que o footer fique sempre fixo. Se for normalmente sempre fixo, deixa ele como bottom e center, ou se você não quiser que ele fique centralizado, se você quer que ele fique sempre alinhado aqui, grudado na esquerda, por exemplo, imagina que é aquele botãozinho de chamada, né, que ele tem que ficar sempre na esquerda ou na direita. Aí você coloca ele left or right, bottom, left, right. Né? Isso aqui é mesmo vocês ir treinando e testando, mas vocês vão ver que é bem simples. É basicamente definir
se ele vai para o bottom, se ele está no centro, beleza? Vamos aqui para mais alguma pergunta sobre isso, a gente vai para o próximo tópico. Acho que tá tranquilo, só teve essa pergunta do center e bottom do footer, mas já foi respondido. Pessoal, não fiquem tímidos, vem aqui testar, copiem, façam mudanças, mudem a constraint, testa como fica. Isso aqui é para vocês virem e copiarem mesmo, copia para fora e testa a ferramenta. A gente só aprende testando. Inclusive, se tiver alguma dúvida sobre algum termo, pode lançar aqui no chat, que daí a gente já tenta, se caso for algum termo em inglês, algum termo que... É que muitas vezes a gente fala no automático, isso é bem comum, né? Falar a constraint, mas o que é constraint? Qualquer coisa a gente já vai mandando no chat, se tiverem dúvidas, tá bom? Boa. Tá, então vamos para o próximo tema, que são os componentes. Os componentes é a parte mais legal, assim, do Figma, junto com as variantes, eu diria, e junto com o layout também, porque os três são ótimos. Mas, assim, os componentes é a parte que permite realmente que o trabalho fique muito inteligente, ou seja, vai chegar um momento que você vai estar trabalhando com 200 telas, 200 ecrãs, que tem ali aquele componente. Se você precisar alterar o componente, você vai ter que mudar nas 200 telas. Então, quando você faz isso através de um componente, você só vai mudar isso uma vez. Então, você pode ter um nível onde você componentiza cada microelemento, ou você pode chegar num nível que você componentiza até a view inteira. Né? A view seria o ecrã inteiro. Porque aquele ecrã é tão específico e ele está em vários lugares, que se eu mudar uma coisa aqui, como por exemplo, imagina um menu. O menu tem que ser sempre igual e eu estou usando ele em vários lugares. Então, é muito interessante componentizar o ecrã inteiro e aí você começa a distribuir. Uma vez que o menu muda, muda em tudo, certo? Então, ter sempre esse pensamento. Então, vamos lá, vamos fazer um teste aqui. A gente vai componentizar esse íconezinho, que é aquele visualizado. A gente vai fazer uma brincadeirazinha aqui, como se a gente estivesse criando a tela do WhatsApp, tá? Então, imagina que a gente vai criar aquele campozinho de mensagem. Por onde é que a gente começa? Vamos começar com os ícones, né? Os ícones são mais legais de componentizar logo. Então, o que a gente faz? Depois vai ser legal também a gente ver como é que faz as variantes disso. Então, basicamente, eu tenho um ícone que está dentro de uma frame. Dentro dessa frame, eu tenho uma união, né, de dois vetores. E aí, essa frame, ela está aqui 24 por 24, beleza? Deixa eu ver, cadê o meu... O zoom está cobrindo aqui a minha barra. Pronto. E aí, a única coisa que eu tenho que fazer normalmente eu já renomeio aqui, né? Bota aqui, icon, barra, e aí é só clicar nesse íconezinho aqui em cima, ó. E aí você vai criar um componente, pronto. Uma vez criado o componente, o meu comportamento padrão é já criar uma instância. A instância é o clone do componente, certo? Então, você deixa o componente aqui. Normalmente, quando você começa a trabalhar com design systems, com style guides, normalmente você isola o componente, né? Ele fica isolado, e aí depois você começa a trabalhar com as instâncias, tá? Depois eu vou dar uma introduçãozinha sobre variantes para vocês, que tá bem dentro desse tema também. Pronto, uma vez que eu criei componente aqui, eu posso vir aqui. Normalmente, como eu tenho preguiça de ficar mudando, eu crio aqui componente também e mudo a instância. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui, pegar essa instância. Se você tiver uma interface que você já criou e ela está sem componente, é mais fácil criar o componente aqui, duplica, tira a frame, peraí, deixa eu duplicar ela de cima, pronto. Tira a frame e aí você fica com a instância aqui e aí você vem no painel de instância e aí você pode aqui no ícone e trocar ele pelo que você fez original. É meio estranho, mas quando vocês têm muita tela que não está componentizada, assim é mais fácil de trocar as coisas sem ter que mexer muito, sabe? Mas vocês também poderiam vir só aqui na instância, copiar e colar lá. Não faz
muita diferença. Tá, então aqui eu já troquei, eu estou com o meu componente, estou com o meu componente aqui, e aí eu posso começar a utilizar ele. Beleza? Se eu mudar alguma coisa aqui na minha instância, deixa eu ver se eu estou usando aqui a mesma instância certinha. Se eu mudar alguma coisa aqui, já muda em todos os lugares que eu tiver usando. Ver se ele vai atualizar. Eu acho que eu peguei aqui o errado. Reset overrides. Não sei por que não está atualizando. Vamos ver aqui. Provavelmente é por causa da união. Ah, não mudei no componente base. Então, mudando na instância. Só detalhes, não mudem na instância que não vai mudar, tá? Estava colocando no lugar errado. Pronto. Então, aqui a gente pode resetar, fazer um override. Copiar nossa instância para cá. Vocês estão acompanhando? Eu estou muito rápido. Copia para cá e a gente deleta aqui. Pronto. Então, digamos que a gente mude aqui no nosso componente base, ou seja, vocês conseguem ver aqui a diferença, né? O componente mesmo, o base, ele tem 4 pontinhos e a instância, ela é aberta, um logozinho aberto. Então, se a gente mudar aqui no componente base, ele vai mudar nas instâncias. Reset overrides, pronto. Ele vai mudar em todas as instâncias. Boa, eu queria que vocês tentassem, então, criar alguns componentes. A partir desse item aqui. Vocês estão vendo que esse item aqui de cima tem vários itens, por exemplo, tem uma elipse, tem esse quadrado aqui. Então, tentem criar um componente. Aqui também tem a questão de... Se vocês tiverem, por exemplo, 2 instâncias aqui, vocês podem transformar elas em múltiplos componentes. Ó. Vocês podem vir aqui em cima e clicar Create Multiple Components. Deixa eu puxar isso aqui mais para cá. Testem aí a opção de criar o componente. E aí a gente vai ver um pouco sobre auto layout e depois a gente vai ver variantes. Alguém tem uma dúvida sobre essa parte de componente? Isso, exatamente. O base é o componente original, as instâncias são as variantes. Então, assim, a cor, você realmente precisa, mudei a cor do componente base, você vai precisar colocar aqui e resetar o override, porque essa coisa do override do Figma é assim. Eu tenho um componente base, mas as instâncias eu posso modificar o estilo dela e manter esse estilo. Mas se eu vim aqui no componente base e eu, sei lá, incluir aqui uma bolinha, a bolinha vai aparecer em todas as instâncias que eu tenho, né? Então, é muito no sentido de qual é a estrutura do componente, né? O estilo é que o override domina na instância. Se você muda o estilo na instância, ela guarda esse estilo. E aí ela só vai buscar de novo o estilo do base se você fizer um resetar override, tá? Então, o que você mudar no base, muda nas instâncias. Isso é bem legal quando você está construindo componentes, né, que vai se comportar de formas diferentes, quando você cria variantes, e aí você muda tudo ao mesmo tempo. Então, eu tenho uma regrinha que eu sempre uso. Se tiver que duplicar uma coisa, né? Se tiver que copiar uma coisa mais de uma vez, ela tem que ser um componente. Pronto. Beleza?
É tipo o botão, né? A primeira coisa que a gente acaba naturalmente componentizando, porque não vai ter só um único botão no produto, né? Então, Exato. Eu faço isso para tudo, às vezes até para um texto, sabe? Eu crio um texto, vou uhum. duplicar, né? Forma um componente. Pronto. Então, vamos falar um pouco agora sobre auto layout, beleza? O auto layout, eu acho que foi uma das coisas mais legais que o Figma lançou e realmente é extremamente útil. Eu vou explicar para vocês aqui um pouco da base do auto layout, né? Do que ele é formado, e depois eu vou mostrar um pouquinho sobre como é que constrói o componente usando o auto layout, tá bem? Então, basicamente, o auto layout, ele tem essa hierarquia, que é basicamente, digamos, que você tem um pai e você tem os filhos. Quem manda é sempre o pai, certo? Exceto no caso do Hug Content. O Hug Content, quem manda é o filho. Então, para vocês entenderem isso, é legal ter esse exemplozinho. O pai é esse quadrado de fora, que é o grandão, tá bem? Então, imagina que ele é um container, né? Ele é uma caixa que guarda coisas. No caso do Hug Content, quem vai mandar no tamanho desse item é o filho. Porque aqui eu digo que não interessa o tamanho da caixa, não interessa o tamanho do pai, quem manda no tamanho é o filho. Ou seja, quem manda no tamanho dessa caixa aqui é o item, certo? Isso aqui é muito legal para usar quando você tem botões que são dinâmicos, que você quer que ele aumente de acordo com o tamanho, né? Quando você tem textos, quando você tem cards, que você quer que o tamanho seja dinâmico. No caso aqui de usar o Fixed Width e Hug vertical, ou seja, na vertical ele faz hug, mas na largura ele está fixo. O que isso significa? Se eu aumentar o pi aqui, que é o container, a minha largura se mantém sempre fixa, né? Esse aqui. Mas o meu conteúdo vertical, ele é hug content. Isso significa que, na verdade, ele é fill container vertical, né? Então, isso quer dizer que se eu aumentar o meu container, ele vai aumentar de acordo com o tamanho do container, ou seja, ele vai preencher essa altura, né? A altura vertical. Nesse outro caso aqui é o contrário. Se eu aumentar a minha largura, né? Pronto, ele está vertical, eu acho que deixa eu só verificar se não está mudado. Hug vertical, ok. Fio horizontal, estava fixa, desculpa, galera, porque eu usei isso aqui em outra formação e o pessoal às vezes mexe. Pronto. Então, na horizontal, ele é para ficar hug, né? Pronto. Então, ele vai aumentar de acordo com o tamanho que eu defini para o container, certo? Mas na vertical, ele vai ficar fixo. Beleza? Aqui ele está fio nos dois. Deixa eu só ajustar aqui, fio container. Pronto. Então, aqui ele está fio container na horizontal, fio container na vertical. Então, se eu aumentar aqui na horizontal, ele aumenta. Se eu aumentar na vertical, ele aumenta. Tá bem? Então, isso aqui vai muito do que vocês querem fazer, tá? Tentem só não mexer na frame, copiem, porque vai ficar um pouco bagunçado. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu reorganizar aqui. Pronto. Beleza. Então, assim, deixa eu levar isso aqui para cá. Ok. Pronto. Então, assim, essas aqui são as principais características do auto layout. Você tem Hug Contents, ou seja, ele realmente abraça o conteúdo, né? Ele vai ficar do tamanho que o conteúdo disser. As larguras e alturas fixas, ou seja, um botão que tem a largura sempre fixa, eu vou colocar ele com a largura aqui fixa, ou seja, se eu aumentar o texto, a largura não vai aumentar, ele vai quebrando para baixo, certo?
Mesma coisa para vertical e o fio container. O fio container vai sempre preencher o container inteiro, tá bem? Então, isso aqui vai muito de uso, de contexto, do que vocês precisam fazer. Por isso que vocês vão ter que ficar testando o tempo todo o que é melhor para vocês. Como, por exemplo, nesse card, o auto layout é perfeito para criar coisas responsivas. É parecido com a constraint, só que com uma diferença. Quando eu tenho auto layout, eu posso adicionar itens muito mais facilmente, né? Eu gerencio sempre que eu precisar adicionar ou retirar coisas, sem precisar toda hora ficar reorganizando. Ai, qual era o espaçamento mesmo? Vou ter que reorganizar o espaçamento. Então, você não vai precisar ficar fazendo isso porque ele vira algo orgânico, algo líquido, né? Que você pode mover as coisas com muito mais facilidade, tá bem? Para criar um outro layout, como é que faz? Então, eu vou pegar aqui esse exemplo. Aqui em cima, eu tenho um elemento que ele está todo sem auto layout. Aqui eu tenho um elemento por elemento. Aqui eu tenho uma elipse, aqui eu tenho um texto, aqui eu tenho outro texto, aqui eu tenho uma frame, que é um ícone, e aqui eu tenho outro texto. Ou seja, está tudo solto, certo? Se eu for aumentar, se eu precisar aumentar o título aqui para 2, eu vou ter que ir lá e separar as coisas e ver o espaçamento de novo, ou seja, dar uma trabalheira danada. Aqui eu tenho um elemento todo construído com auto layout. Então, se eu precisar adicionar um título, ele já vai automaticamente para baixo, eu gerencio esse espaçamento, então controlo as coisas muito mais facilmente. Então, se vocês verem aqui no painel esquerdo, olha como a estrutura é bonitinha. Eu sou apaixonada pela estrutura do auto layout. É muito organizadinho. Então, aqui você tem... e também, gente, isso é uma boa prática, tá? Deem nome para as coisas, não deixem as coisas com nome Leia 244, pelo amor de Deus. Coloquem um nomezinho em cada coisa, isso vai ajudar muito os desenvolvedores, a equipe de vocês, tá bom? Então, qual que é o nome desse componente? É um message list item, né? Um item de mensagem. Então, eu coloco o nome no item. Dentro desse item, eu tenho o conteúdo dele, né? Normalmente, eu chamo essas caixas de container ou conteúdo, né? Que são caixas que você vai guardar as coisas. Pronto, então aqui eu chamei de content, ou seja, é o meu conteúdo. Dentro, eu tenho outro auto layout que chama mensagem. E dentro do content eu tenho mensagem e eu tenho algo que eu chamei de topo ou título. Então, eu vou separando isso, tá? Como é que isso funciona? E eu tenho aqui o perfil, tá? Eu também nunca crio mais círculo com círculo, com a ferramenta círculo. Normalmente eu crio tudo em auto layout, que é bem mais fácil de gerenciar. Então, como é que acontece isso? Então, vamos ver aqui. Na caixa principal, eu tenho um espaçamento horizontal, um espaço entre os itens, de 16. Se eu aumentar para 32, vocês veem que eu aumentei aqui o meu espaçamento entre os itens. Quais são esses itens? O conteúdo e o profile, né? Ou seja, o que é que tem dentro do meu message list item? Eu tenho conteúdo e eu tenho profile, ou seja, tudo que eu configurar aqui só vai acontecer, só vai impactar nesses dois itens. Então, o espaçamento entre itens e as margens. As margens também é uma coisa muito interessante de se controlar. Aqui eu controlo as margens igual, né, o padding igual ao redor do item inteiro. Então, se eu colocar para 8, ele vai para 8 em tudo. Se eu colocar para 12, ele vai para 12 em tudo. Ou eu posso fazer vírgula e fazer tipo 8,12, 8,12 e ele vai colocar diferente, ou você pode abrir o painel também. É só atalhos. Para dizer isso é um auto layout. Para transformar é Shift A, tá? Faz Shift A, ele transforma tudo no auto layout. Vocês viram que ele foi aqui todo desconfigurado, né? Isso acontece com muita frequência se você não fizer o auto layout por partes. Então, normalmente, o que você faz para ele não desconfigurar quando você faz Shift A? Primeiro, começa pelas partes internas. Então, primeiro eu vou pegar esses dois itens aqui, que eles estão um do lado do outro. Então, Shift A, nesse item, chamo ele de topo. Depois, eu faço um Shift A no ícone e no sushi, né? E aí, chamo ele de mensagem.
Depois eu faço um Shift A na elipse, tiro o padding dela e coloco o rounded para 50, e aí você pode apagar a elipse que está dentro, e aí é só colocar um fio. E aí a elipse vai virar o círculo. Circle. Por último, você seleciona o top e a mensagem, e isso aqui vai virar o seu container, certo? Então, Shift A nos dois virou o content. E aí depois é só juntar o content com o circle. E aí você tem... Opa, tinha outro item aqui que eu não tinha visto, que é esse aqui. Deixa eu só tirar ele daqui. Deixa eu desagrupar esse aqui. Ok. Então, eu tenho esse item com esse item. Content. Ah, tá aqui. Achei. Content e Circle, Shift A. E aqui eu gerencio o alinhamento, se ele está alinhado ao centro, se ele está alinhado ao bottom, se ele está alinhado ao topo, né? Então, eu vou controlando aqui os alinhamentos, tá? Como eu quero que ele fique alinhado ao centro, coloco aqui ao centro e pronto, ele virou esse aqui. Só falta agora, vou colocar aqui que ele é um message list item. E a gente vai adicionar o padding. Vou colocar 12, ele vai adicionar 12 para todos os lados, né? E aí eu posso colocar aqui um fio nele e uma corner de 16, por exemplo, né? Aqui está mixed, a gente pode voltar para 12. E é isso. Então, para ele não ficar desconfigurado, começa por dentro, tá? Porque já vi muita gente entrando em desespero porque transformou um componente inteiro em auto layout de uma vez só e as coisas foram tudo lá para baixo, foram jogadas não sei para onde. Então, comecem por dentro. Aqui, se vocês veem, ó, a mensagem, ela tá hug content, né? Mas ela não é para ficar hug content. Por quê? Porque se eu começar a escrever aqui a mensagem, ela vai sair para fora da minha caixinha e vai começar a aumentar a nossa caixa. E a gente sabe que essa caixa, ela tem um tamanho fixo, né? Ela vai ser, vamos botar aqui que ela é fixed, porque ela vai ser o tamanho do telefone, né? Alguém não entendeu a parte da elipse? Tá, vou fazer de novo a parte da elipse. A elipse, você precisa de algo dentro, porque não dá para criar um auto layout do zero, sem nada, né? Então, eu crio aqui a elipse. E aí eu faço Shift A, e agora eu já tenho o auto layout, certo? A partir daqui eu já posso apagar a elipse. Mas normalmente o que eu faço? Eu tiro o padding. Normalmente quando você cria um auto layout, ele já vem com um pad de 10 por padrão. Então eu vou tirar o padding. E aí eu posso apagar a elipse. Ficou o quê? Ficou só o meu auto layout aqui que é invisível, porque ele é só um formato, ele não é um item de verdade, a menos que eu dê características para ele. Então, eu posso colocar aqui um fio só para eu ver como é que está ficando, tá? Então, esse aqui é o meu auto layout, sem nada dentro. Depois é só vir no rounded e colocar 50, né? Dependendo do tamanho que tiver o círculo, né? Na dúvida, bota 100, porque também vai dar no mesmo. Tá? E aí ele vai virar um círculo no auto layout. Por que isso é interessante? Porque eu posso controlar o padding dele, as margens, entendeu? Isso aqui é interessante gerenciar quando está dentro de um componente, né? Então, ele fica bem melhor de gerenciar. Principalmente para ícones. Como fixou o tamanho do card? Você vem aqui, ó, ele estava hug content, né? Então, significa que se o conteúdo crescesse, ele crescia também. Então, eu venho aqui e coloco a largura dele para fixa. Porém, é interessante eu vir aqui dentro do texto e eu coloco toda a minha linha mensagem como fill container, ou seja, a minha mensagem vai preencher toda a minha área de mensagem, certo? Então, quer dizer que o meu texto pode crescer até aquela borda lá, e aí... Opa, não para você. Porque eu coloquei só a mensagem, não coloquei o texto de dentro. Vamos lá. Fill container, ou fill container, certo? E aí, se eu quiser que fique fixo, eu posso colocar também para fixo.
Vamos ver agora se ele faz... Pronto, isso. Foi para baixo, ele não vai mais para frente. Beleza? Então, sempre vai testando isso, né? Aqui eu quero hug ou eu quero fio container. Normalmente, quando é texto assim, coloca fio container até onde você quer que ele vai, né? Então, eu vou botar aqui, se eu aumentar isso aqui, ele vai empurrar a minha hora, tá vendo? Porque aqui no meu top, eu tô com um espaçamento de 129. Então, eu vou colocar isso aqui para 0. E aí ele foi, ó. E aí a minha caixa de texto foi até o finalzinho. Beleza? Ah, mas eu não quero que o texto fique grudado com a minha hora, né? Ó, vai ficar um espaçamento nada aqui. Então, o que que eu faço? Eu venho no topo, ou seja, na caixa que envolve os dois, e eu vou colocar um espaçamento entre itens de 12 ou de 16, né? Então, se o meu texto aumentar, ele vai quebrar para baixo. Ele não vai passar do tamanho que eu defini, né? Ele vai ter um espaçamento aqui. Beleza? Eu queria que vocês agora testassem. Eu vou desfazer aqui o auto layout desse item. E aí vocês tentem... Para desfazer com o Shift G. Eu não sei mesmo como é os atalhos no Windows, pessoal. É só trocar Command por Control. A maioria é isso. A maioria é só Ctrl, né? É. Então, tentem fazer aí, criar o auto layout. Essa estruturazinha, vocês vão ver que vocês vão usar para tudo, para criar ecrã, para criar... Absolutamente tudo vai estar dentro de auto layouts. Por isso é muito importante os nomes, porque vocês conseguem gerenciar, tá, mas quem é que está comandando essa constraint, né? Ah, é o container, ou então é a minha caixa tal, então dá nome, container, content, texto, né? Dê nome aos grupos de coisas. Testem o Hug Content, testem o Fill Container. O Fill Container, na maioria das vezes, é o que vai ser mais usado, ou seja, você vai preencher todo o espaço disponível dentro daquela caixa, né? É tão bom quando o artboard inteiro está em auto layout, porque se você precisa fazer uma alteração depois, é simplesmente substituir o elemento e está resolvido. Exato, né? Você sempre pode inserir novos itens, né? É. E ele já vai se comportar legalzinho, né? Bonitinho. Ah, uma coisa legal que eu não mostrei para vocês é o comportamento para baixo e para o lado, né? Então, imagina que aqui eu tenho essas bolinhas, vou duplicar elas aqui. Vou sair aqui do Fixed Width e vou botar Hug Content. E aí eu quero que essas bolinhas vá para baixo, que elas fiquem alinhadas para baixo, né? Isso acontece muito com listas. Então, eu mudo o comportamento para a setinha de baixo, né? E aí, isso vai acontecer muito, por exemplo, se você estiver construindo um website, for fazer mobile, a maioria das coisas você vai ter que colocar para baixo. Por isso que é muito importante usar o auto layout, porque vocês não vão ter que fazer isso na mão, né? Basta mudar aqui a direção que as coisas vão se alinhar, e se você tirar, as coisas vão se alinhar automaticamente, tá? Então, usem e abusem do auto layout, de verdade. Eu só não recomendo, só tem um momento que eu não recomendo usar o auto layout, porque ele pode ser um pouquinho ruim, que é no momento de ideação. Se você estiver num momento ali muito criativo, de testar UI, de mexer em UI, criar coisa, mexer em coisa, aí usa mesmo quadrado, círculo, né? Quadrado, bola, aquela coisa. Porque o auto layout ele vai deixar tudo dentro de constraint e você vai ter que ficar mexendo ali nas constraints e vai acabar perdendo, digamos, vai perder um pouquinho de tempo com a organização, né? E em momentos de ideação de UI, é mais interessante ficar livre ali. Terminou de fechar a UI, aí começa a organizar dentro do auto layout. Beleza? Vamos então para o próximo tema. Alguém tem alguma pergunta sobre auto layout? No chat não teve nada, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? O pessoal está testando aí. Voltando lá para aquela questão lá que eu estava falando para vocês das frames. Normalmente, quando você cria um ecrã com frames, o que eu faço é transformar ele em auto layout. Então, é só fazer mesmo um Shift A no ecrã, que ele vira
na frame que ele vira um auto layout, tá? Toda frame pode virar um auto layout e todo auto layout pode virar uma frame. Beleza? Então, tudo que você tiver como frame, você pode transformar em auto layout só fazendo o Shift A. Boa, vamos para o próximo tema, que são as variantes. Nas variantes, a gente vai voltar para o nosso íconezinho e para o nosso item de mensagem, né? Message list item, e a gente vai criar variáveis para ele. Basicamente, o que que é? Imagina que eu tenho aqui o lido e eu tenho o não lido. O não lido é só um pontinho, né? Então, eu vou deixar aqui só um. Vou deixar esse outro aqui que está mais bonitinho. Pronto. Então, aqui eu vou só... Vou ter aqui, ok. Vou só fazer aqui um detach para eu centralizar ele. E aí eu vou colocar aqui não lido. E o componente. Para criar variante, você não cria variante de instância, tá? Ele precisa ser um componente base. Então, aqui eu tenho o não lido e aqui eu vou ter o lido. Então, eu transformo ele em componente de novo. O que que acontece? Ele tem instância dentro dele, mas ele virou um componente base. Isso é legal se você quiser manter ele conectado com aquele componente que a gente criou lá atrás. Se não quiser que ele continue conectado, faz o detach e cria o componente do zero. Mas isso vai ser muito legal quando vocês começarem a trabalhar com o Style Guide e ter componente dentro de componente. E aí vocês vão usar muito instâncias dentro dos componentes, das variantes, né? Então, vamos lá. O não lido, ele vai ser cinza e o nosso lido vai ser verde. Vou colocar ele aqui no verdinho. Pronto. Então, os dois estando como componente, é só eu vir aqui do lado e colocar Combine as Variants. Uma vez que eu transformei ele em variante, ele já vai vir com esse traçadinho aqui do lado, que é super legal para organizar as coisas. E aí eu coloco aqui icon, por exemplo. Aqui nas propriedades, eu vou definir, né? Vou colocar o que é essa propriedade que ele tem, ou seja, o que os torna diferentes, certo? Então, essa propriedade aqui vai ser o status, ou seja, eu estou dizendo que um indica um estado lido, tá aqui, e o outro indica o estado não lido. Posso até tirar aqui o icon e deixar só não lido. Quando é uma coisa que é binária, assim, ou é um, é outro, é switch, né? Normalmente é legal fazer um on e off, ou então true, false. Como é que a gente faz isso? Ao invés de eu ter lido e aqui não lido, eu posso fazer a propriedade. Para fazer a propriedade, eu tenho que clicar no componente todo, né? Fora. E aí eu vou colocar aqui. Lido. Esse aqui vai estar yes. E esse aqui vai estar no. Quando eu puxar a instância, ele vai virar um switch, onde eu digo lido, não lido, lido, não lido, lido, não lido. Beleza? Tem 3 formas de fazer isso. Eu posso fazer yes ou no, eu posso fazer true, false, vai funcionar da mesma forma, true, false. E eu posso fazer, para outra, on e off. On, off. Vai depender muito do contexto que você quiser usar, tá bom? Então, sempre que for algo binário, use o switch que é melhor. Então, a gente usa muito isso para definir, por exemplo, eu tenho um botão que tem um ícone. E aí eu posso dizer, tipo, com ícone e sem ícone, né? E aí a gente pode usar o switch aqui para determinar, né? Se é um botão com ícone ou um botão sem ícone. Aí uso o switch para ativar e desativar. Né? Você pode usar muito isso, ativa e desativa. A gente usa muitas variantes também para comunicar status também, né? Então, imagina que eu tenho... Vamos fazer os botões. Label, Shift A. Vamos botar aqui... E um fio... Aqui, pronto.
Bom, temos um botão aqui, vou colocar esse aqui menos. Digamos que esse é o nosso botão. O botão é o mais clássico, né? Criamos o componente. E aí eu tenho um botão secundário. Meu botão secundário vai ser stroke. E aí eu tiro aqui o fillet dele. Né? É sempre interessante eu manter o componente base fora, lembra? Então, se esse aqui vai ser o meu componente base, eu deixo ele fora e eu trago as instâncias aqui para eu trabalhar com elas. Pego as instâncias, transformo aqui em componente, criar componentes múltiplos, né? Quando eu crio componente múltiplo, aí sim eu posso combinar como variante. Se você tiver só uma instância, ele não vai combinar como variante, tá? Tem que estar como componente. Por que eu deixo o componente base fora? Porque se eu resolver adicionar um ícone aqui, ele vai adicionar em todas as minhas instâncias. E se eu adicionar um ícone aqui, o que eu faço? Transformo isso aqui em auto layout para que eu possa gerenciar isso aqui melhor, tá? Não esqueça de sempre colocar auto layout em tudo. Então, imagina, tem um ícone back, ou um ícone right, e tem um ícone left, por exemplo. Vou levar isso aqui para cá. Então, nas minhas variantes, eu posso, vamos lá, combinar como variante, né? Então, aqui eu tenho o botão, onde eu vou ter a propriedade status. Não, vamos colocar com... ok. E aqui, esse aqui vai ser o default. Esse aqui vai ser o hover, por exemplo. Né? Eu também posso criar uma propriedade chamada... Se eu estiver muito rápido, vocês avisam. Eu vou criar aqui outra propriedade, se você clicar aqui nos 3 pontinhos, adicionar uma nova propriedade. E aí eu vou criar uma propriedade chamada tipo. Eu posso também botar isso aqui para cima, fica melhor. E aqui eu vou ter o meu primário. E aqui eu vou ter o meu secundário. E aí, aqui depois eu posso ir adicionando as instâncias diferentes. Então, eu posso dizer que esse aqui é sem ícone. Vamos tirar aqui o ícone. Então, eu digo que eu posso criar aqui uma propriedade chamada icon. Aí eu boto sim ou não, sabe? Onde esse aqui vai ser o no. E os dois eu seleciono com shift e eu coloco yes, que aí já vai para os dois. Isso aqui é muito legal quando vocês têm muitas variantes, pode chegar ao caso, eu tenho um componente que eu tenho mais de 200 variantes, como input, por exemplo. Então, pode ter uma mudança que você vai precisar aplicar em todos. Então, seleciona todos. É sempre bom manter uma linearidade para que você possa selecionar todos de uma vez, tá? E aí você vai determinando aqui as propriedades que você quer. Então, quando eu puxar esse botão para usar ele, eu posso definir se ele é com ícone ou sem ícone. E aí eu também posso definir se é com ícone do lado esquerdo ou com ícone do lado direito. E assim vai, vocês vão fazendo as variantes conforme vocês quiserem, beleza? Ficou claro essa parte das variantes, pessoal? Dúvidas, mandem dúvidas para eu tomar água. No chat ninguém mandou nada ainda. Vamos lá, gente, se tiverem dúvida. Isso é algo super legal, de tirar dúvida, porque a gente usa o tempo todo. Essas variantes mesmo facilita a vida, porque quem está trabalhando muito com Style Guide vai ver como isso é recorrente. Definições de botões, definições de todos os componentes da interface. E ficar fazendo variação de tudo, né, é difícil para a gente como designer também, a manutenção disso. Então, você tem um único elemento que você trabalha, todas as instâncias. Exato. Então, isso aqui vai dar uma rapidez gigantesca. É legal, tudo. é legal porque essa coisa, até se alguém tem viés de programação ou conversa com o programador, o Figma criou uma comunicação bem interessante, que é o que os devs fazem, né? Que são variáveis, no fim das contas, esses tipos de coisa, né? Exato. Que é o que eles criam lá, e a gente conversa facilmente com eles. Uma coisa legal, o Figma lançou também o Interactive Components. Então, para quem tem ativo,
eu já posso aqui mapear as interações dele. Então, posso colocar que eu coloquei o status default hover, né? Então, posso colocar aqui on hover, por exemplo. Cadê o while hovering? Change to, e aí ele muda para o hover. Ou seja, se eu estiver usando esse componente em um protótipo, vamos botar ele aqui no protótipo. Vamos ver se ele tá. Cadê o meu... Tirar ele daqui. Prototype. Vou botar aqui meu playerzinho aqui. Vamos ver se ele aparece. Então, a ideia é que quando eu fizer... Opa! Não foi aqui no hover. Change to... tem outro aqui. Pronto. On click, não. While hovering, change to hover. Ok. Então, pronto, ele já muda com o hover. Então, isso aqui ajuda muito você já colocar as interações dentro de todas as variantes. Então, no hover, no click, né? Você já deixa as coisas funcionando. Porque fazer isso aqui no protótipo sem o Interaction Components é bem difícil. Você vai ter que ficar criando vários overlays, por exemplo. Então, aqui, já tendo todos esses status, você vai só linkando eles no Change To. Isso aqui é bem legal. Do Figma vai ajudar muito na parte de prototipação. Beleza? Mais alguma dúvida sobre variantes? Para finalizar, eu propus aqui um exercício. Vou botar aqui um exercício. Esqueci de mudar. Eu tirei aqui um print do meu WhatsApp há uns dias atrás, quando eu estava fazendo um teste. E aqui eu fiz a recriação toda em Auto Layout. Então, se vocês verem, desde o ecrã, tudo está dentro de Auto Layout. E eu queria propor esse exercício para vocês. Eu acho que a gente não consegue fazer durante a aula, mas vocês podem fazer no Figma de vocês, né? Depois, quando vocês puderem. Pega um print do WhatsApp de vocês, ou do Telegram, ou de qualquer coisa que vocês querem. Eu indico o WhatsApp porque a gente já estava vendo isso, e tenta recriar tudo, né? Tenta recriar aqui o ícone do som, né? Aqui o ícone de notificação. Então, cria a variante, o chat com notificação, sem notificação, né? Cria o ícone focus e sem time focus. Beleza? Cria, sei lá, vai criando variante, vai criando auto layout e cria a tela do seu WhatsApp, que vai ser um exercício bem legal. Só para a gente ir finalizando, eu vou falar rapidinho sobre compartilhamento. Basicamente, aqui a gente tem as opções de qualquer pessoa com o link pode ver. Quando a gente está fazendo o teste, normalmente a gente deixa ver o protótipo somente, ou seja, a pessoa não pode clicar no ficheiro, pode clicar só no protótipo, tá? E normalmente você estando no plano grátis, você só consegue colocar 2 editores, né? A menos que já esteja nessa coisa do Figma. E esse ponto aqui é particularmente interessante se você não quiser que pessoas convidadas adicionem outras pessoas. Imagina que você está num projeto que é secreto, né? Sei lá, você não pode... Tem permissões muito restritas. Você tira essa permissão e aí as pessoas que você adiciona no ficheiro por e-mail, não pode ser por link, né? Você vai mudar aqui e colocar apenas para pessoas convidadas, ou seja, só vai entrar no ficheiro quem você convidar aqui pelo e-mail, tá? Essas pessoas não vão poder adicionar outras pessoas e também não vão poder exportar nem copiar nada. Então, essa opção avançada aqui é legal de utilizar. Beleza? Sobre a organização de páginas, é mesmo usar o painel esquerdo para organizar. Então, tem essa estrutura aqui. Cadê? Pronto. Isso aqui é um exemplo de organização para a parte de discovery, né? Onde você tem ali o briefing, você tem todas as etapas de discovery, depois você tem a parte de estratégia, depois você tem a parte de design. Então, é bem legal para você ter ali todo o histórico, né? Todo o caminho daquele projeto.
Depois que o projeto foi para MVP, você começa a documentar versão, né? Então, tem esses exemplos aqui do lado, ou seja, versão 1.0, 1.1, 1.2. Você também pode documentar por feature, ou seja, nessa página está as contas, nessa página está os componentes, nessa página está... Então, usa as páginas para separar as coisas, porque vai ajudar muito na navegação. Também o que é wireframe, o que é protótipo, né? Então, e usa essas divisões para criar essa sensação de hierarquia. Normalmente, quando eu quero criar também sensação de hierarquia, eu faço isso, né? Coloco espaço, então vai dando espaço aqui, e as coisas vão ficando mais para frente, e aí dá um pouco essa sensação aqui de que os itens estão dentro do item superior, né? Dá um pouco essa sensação de organização. E por último, era só para fazer as capinhas. Sempre criem as capinhas para os projetos de vocês, fica mais bonitinho. Né? Aqui dá para ver mais ou menos como é que fica, né? Em todas as visualizações. Então, vocês conseguem ver o tamanho. Ah, eu quero que o texto apareça todo, então vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Né? Então, vocês conseguem ver como é que aparece em todas as visualizações. Mas não esqueçam de criar sempre uma capinha para tudo. E aí, o que vocês adicionarem aqui, o modo protótipo, vai aparecer em tudo e vocês conseguem testar, né? Como é que fica a visualização. Boa? Então, era isso. Se vocês tiverem mais alguma perguntinha sobre o Figma, para a gente fechar. A gente tem mais uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Assim, a gente sabe que foi bem rápida, mas é legal se tiver dúvidas, assim, a gente gravou também esse conteúdo, então a gente publica depois no IXDA, no YouTube do IXDA, mas vamos lá, aproveita uns minutinhos para tirarem dúvidas. Vamos lá, Não sintam-se envergonhados. se for muito conteúdo, muita coisa, mas com o tempo é a prática, realmente, né? Para aprender. Eu acho que vocês conseguem se desmontar também, não sei se está bloqueado para alguém, mas... Bom, ninguém tem pergunta, gente? Senão a gente pode encerrar. Também acho que vale dizer assim que é uma ferramenta que, conforme você for utilizando, você vai se familiarizando com cada uma dessas funcionalidades que ela tem. Ao primeiro olhar, parece que tem muita coisa, mas a gente se engana, né? A gente vai testando todos os dias uma coisa nova e de pouquinho em pouquinho, começando pelo básico, que nem a Júlia comentou no começo, que é criando os artboards, trabalhando com os shapes, né, que são os elementos de forma, e aí utilizando já de auto layout, que é uma coisa super legal, já vai conseguir entregar realmente alguma coisa. E aí cada vez você entendendo como tornar isso responsivo. Por quê? Porque é bom para a gente, porque é melhor do que ficar refazendo alguma coisa. A hora de entregar é melhor também para quem vai consumir aquilo, porque ele vai fazer um teste, um protótipo, e o protótipo começa a quebrar. Pô, é legal que já seja responsivo. Então, enfim, cada vez que a gente vai utilizando, a gente vai aprendendo uma coisa nova também, né? Com a experiência, no fim das contas, a gente ouviu aqui muita coisa. Né? Então... A gente acha muito atalho. Eu nem falei sobre os estilos, né, sobre a criação dos estilos aqui, mas também tem toda uma área só para essa parte, né, de criação de estilos aqui do lado, de agrupar esses estilos. Depois você consegue publicar, né, numa library. Então, assim, o Figma permite muita inteligência no sentido de você não fazer o mesmo trabalho de novo, sabe? Sim. Você realmente consegue ser muito produtivo se você fizer tudo direitinho, componentizar, criar biblioteca desde o início, começar organizado desde o início, sabe? Então você ganha muito tempo. Sim, e para quem está provavelmente pensando em criar o Style Guide, está trabalhando com design system nas empresas, a gente sabe que tem várias ferramentas de prototipação, só que hoje uma que está indo muito bem para isso é o Figma mesmo. Tem vários plugins, né? A gente até nem abordou, mas tem como adicionar plugins, tem até plugins de tokens para quem está familiarizado já com o termo. Ajuda bastante toda essa manutenção de criar botões e eu quero editar todos os meus produtos que utilizam o botão daquele Style Guide da Júlia. Então, já consigo ter toda essa parte de
hierarquia dos elementos, né, a herança deles. E, Boa. então, agradecer bastante, Júlia, por esse momento. A Júlia está em Portugal, então a gente está agora aqui é 11h27 aí, né? Uns 20 anos, mais 27. Já é bem tarde. Muito obrigado por esse momento. Acho que foi bem rico para todo mundo. Mesmo que quem já trabalha com Figma, a gente sempre aprende alguma coisa nova. E quem está vendo agora, é legal que foi um kick-off, assim, então daqui já ouviu muitos termos e muitas coisas como fazer. A gravação depois você pode rever, né, quem tiver, não pegou algum dos atalhos. E brigadão, Júlia. Acho que é isso. Mais algum Eu que nome, agradeço o convite. Eu sempre aprendo com essas sessões, é sempre legal Sim. rever. E qualquer coisa também, qualquer dúvida, podem me perguntar. Eu acho que podem passar aí meus contatos de LinkedIn e tudo mais. Vamos compartilhar, E sim. se precisar, a gente faz outras sessões mais avançado e coisas assim. Estamos sempre à disposição. Olha, isso é bem interessante. Podemos fazer um poll e ver quem que vota com interesse nos avançados e a gente organiza também. Boa. Show, gente. Obrigado. Valeu, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês. Valeu Espero que por... vocês tenham gostado. Com certeza pelos Espero ser comentários todo mundo útil amou. também. Boa. Show de bola. Tem bastante Maravilha. agradecimentos aqui. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. A gente daí publica nos próximos dias esse vídeo e lançamos lá na comunidade, tá bom? Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.